O News de hoje vai ter uma manchete rápida, porque está muito recheado. Nós vamos falar do dia em que os executivos da 777 conheceram o Vasco. Começaram a conhecer a estrutura do Vasco. E a gente vai ter depoimentos, a gente vai ter muita foto, muito registro e também muitas informações de bastidores. Vamos falar do time, que domingo terá que mudar a sua postura. Mas será que o Flamengo é imbatível? E a arbitragem é uma preocupação? Essas e outras informações no News, como sempre, muito recheado. E hoje tá, hein? Hoje tá recheado. Prepara a pipoca, coloca aí o seu refrigerante, a sua cerveja, coloca o News na televisão, que hoje tem muita notícia. A gente volta depois dela. Vem pra cá, toca a guitarrinha. Alô, amigos, alô, turma, um grande abraço. Um abraço gigante a todos vocês ligados aqui no canal Atenção Vascaínos. Está entrando no ar o nosso AVNews, o nosso vídeo de toda noite que você espera e quando sai você curte demais. Que alegria, que satisfação para todos nós. Então faça de novo hoje. Dê aquela curtida, dê aquele like, pegue o link, espalhe pelos grupos de WhatsApp, de Facebook, de Telegram, avisa, o AVNews está entrando no ar, tem muita notícia como sempre. Vamos falar do day after, do dia depois da derrota de ontem, as reclamações, as expectativas, e vamos falar principalmente da chegada dos executivos da 777 Partners ao Rio de Janeiro para visitar o Vasco da Gama. Nesse processo aí do Vasco ter, pelo menos quase certo, donos no futebol em 70%. A gente vai falar como foi a visita, quais são as perspectivas para os próximos dias, notícias de bastidores, aquilo que aconteceu nesse primeiro dia da 777 e seus executivos aqui na cidade maravilhosa. Então faça isso, dê aquela curtida, dê uma compartilhada também, coloque o link aí nos seus grupos e seja membro do canal Atenção Vascaínos. É muito bom ser membro. Você no grupo de Telegram, que é um grupo animadíssimo, você pode participar do Arquibancada do AV e também de eventos como a festa do dia 28 de março de 3 anos do canal Atenção Vascaínos. E também, você podendo fazer um upgrade, passe a estar no grupo de WhatsApp e você pode participar de pré-jogo e pós-jogo. Você pode participar do News de sexta-feira, você pode participar da live tradicional de segunda-feira. Tem sempre muita atração para todo mundo, todos os gostos aqui no canal Atenção Vascaínos. Vamos então às informações nesse primeiro bloco que vão ser do time. Porque domingo tem um jogo que pode ser o último do Vasco no Campeonato Carioca de 2022, ou então, como dizem os espanhóis, a remontada. O Vasco conseguir virar. É bom a gente lembrar que o Vasco precisa vencer por 2 gols de diferença para passar a final. Se vencer por 1 gol, o Flamengo entra porque o Flamengo joga por resultados iguais. Empate ou vitória deles, o Flamengo estará classificado. Por isso, é importante demais que o Vasco jogue de uma maneira diferente. Porque eu estive ontem no Maracanã e as perguntas mais colocadas pelos torcedores foram as seguintes. Por que o Vasco foi tão covarde no primeiro tempo? Por que não trocar ainda no primeiro tempo, vendo que não estava dando certo na partida? Não dá para jogar igual o segundo tempo, sempre? Por que o Vasco espera tanto para poder melhorar? Não dá para dentro de campo os jogadores entenderem que não está legal e mudarem a atitude? E a pergunta que muito torcedor faz, dá para vencer o Flamengo domingo? Um time que em 4 clássicos esse ano perdeu os 4. Fluminense, Botafogo e os 2 para o Flamengo. E não só vencer um clássico, mas como eu disse, vencer por 2 ou mais gols de diferença. A postura, é claro, precisa ser outra. Se você não viu a entrevista do técnico Zé Ricardo no pós-jogo, lá na Vasco TV, dê uma conferida. Ele, inclusive, falou hoje também no Bom Dia Gigante. É claro que o Zé Ricardo sabe que o time precisa melhorar, ter uma outra postura. Mas o que faltou? Entrosamento? Entender o jogo? O tamanho da partida? A sensação que o bicho não é tão feroz, que o Flamengo não é tão poderoso como era, não deu para se sentir dentro de campo? Vamos ouvir os personagens, a começar com o lateral esquerdo Edmar, que admite que o time precisa jogar mais para poder ter vitória no domingo. Eu acho que é isso, é jogar um pouco mais, tentar
botar a bola no chão, dar mais algum susto assim na equipe do Flamengo. No segundo tempo a gente tentou jogar um pouco mais e conseguimos. Né? Eu acredito que a equipe do Flamengo também não é um bicho de 7 cabeças. Então é isso que a gente tem que partir desse princípio. Jogar um pouco mais, acreditar que realmente nós temos um time capacitado e que a gente pode fazer um grande jogo no domingo. E a pergunta é por que demora tanto? Se sabe que no segundo tempo foi melhor, por que não o fez no primeiro tempo? Hein, Edmar? Mais do que eu, vocês sabem que para você fazer um trabalho assim de entrosamento demora um certo tempo, isso não é desculpa, né? A gente tem um grupo de jogadores aí, 16 jogadores novos, né? A gente sabe que a gente também não tem tempo para treinar, a gente não tem esse calendário aí é muito apertado. Mas eu acho que ali dentro de campo as nossas decisões tem que ser melhor, a gente precisa colocar um pouco mais a bola no chão. Temos jogadores muito experientes, eu, Nenê, o Anderson, a maioria que estava no jogo hoje é uma equipe muito experiente. Então é isso aí, colocar um pouco mais a bola no chão, tentar jogar um pouco mais e mostrar que também a gente tem grande qualidade para enfrentar o rival de igual para igual. O zagueiro Juan Quinteiro, que fez um ótimo jogo ontem, chegou a bater boca com o Thiago, goleiro. Ele balançou a cabeça várias vezes no primeiro tempo, foi nítido para quem estava no estádio, reclamando da postura do time, da falta de comprometimento com o esquema, de tentar melhorar um pouco mais a pegada, um pouco mais a maneira de atuar. Mas mesmo assim, com esses defeitos, pelo que terminou jogando, Juan Quinteiro acha que dá para fazer a virada. Acho que estava um pouco insatisfeito porque acho que dava para todos nós proponer mais no jogo, sabe? De pronto estávamos com a linha muito baixa, isso que estava um pouco, eu estava um pouco insatisfeito com isso. Acho que a gente tem muita qualidade para fazer muito mais, lastimar os times, não só o Flamengo, sino com qualquer outro time. Isso que me tinha um pouco incômodo. E acha que no segundo tempo conseguiu fazer? Sem dúvida, deu para ver que a gente no segundo tempo de pronto as trocas ajudaram um pouco também, sabe? Mas deu para ver que a gente tem como a gente lastimar muito os outros adversários. O que pode ser feito com esse time? Olha, um jogador, eu diria que é pule de 10 para jogar domingo. O atacante Figueiredo, que entrou muito bem ontem no lugar do praticamente nulo Everton. Figueiredo foi muito efetivo, chutou em gol, deu muito trabalho, é um jogador muito raçudo e ele deve ser titular na partida de domingo contra o Flamengo. Zé Gabriel foi avaliado hoje, não temos ainda nenhuma informação, mas de bastidores nós tivemos a informação que não é nada muito sério. Ele pode ter tido uma cãibra no adutor, não é nada que possa retirá-lo da partida de domingo. Hoje já estava fazendo cedo tratamento no departamento médico do Vasco. Portanto, Zé Gabriel, a princípio, pode ter boas chances de estar à disposição de Zé Ricardo para o jogo. Matheus Barbosa está lesionado, dificilmente vai estar à disposição. Agora, Yuri, Vitinho, Bruno Nazário também são jogadores que estão ali de butuca, esperando, porque podem ter uma oportunidade pelo técnico Zé Ricardo. Todos têm chance, porque o Vasco precisa ser mais ofensivo e com a bola poder dominar mais o jogo, ter mais a posse. O Vasco precisa ser mais corajoso para ganhar do Flamengo no domingo. Agora uma preocupação clara, a arbitragem. Não tem jeito. A arbitragem ontem prejudicou o Vasco. Porque o pênalti dado, segundo a federação, e hoje mais uma vez eu conversei com o Luiz Marovic, que é o diretor de arbitragem da federação, a quem agradeço, porque sempre retorna, acho bastante digno, colocou claramente que a interpretação foi: o jogador do Vasco abriu o braço, aumentou a sua área, aumentou o seu espaço. E o Vasco diz que não. Até porque também há uma impressão de que a bola bate na cabeça antes de bater no braço do jogador do Vasco da Gama. O lateral esquerdo, Edmar, fala sobre esse lance e também fala sobre uma reclamação mais severa que o capitão Nenê fez ao árbitro no jogo de ontem. Cara, eu acho que é um lance duvidoso, tão duvidoso que o VAR chama ele para decidir, né? Assim, eu vejo que eu vi ali que eu tava próximo, eu vi um contato da cabeça do Anderson, né? E o braço do Anderson não tem como ele tirar, cara. Tá? O braço tá colado no corpo. Mas essa é uma decisão do árbitro, né? E a gente tá dentro de campo ali para fazer a nossa parte, que é jogar bola. E a decisão do árbitro aí, infelizmente, é sempre contra o Vasco, sempre deixa uma dúvida. Mas a gente está vivo no jogo, tem mais um jogo no domingo e acredito que temos grandes possibilidades aí de passar pelo Flamengo. Ele falou isso, falou que o braço do Anderson estava muito próximo do corpo e não tem como, daqui a pouco a gente vai ter que jogar sem os braços. Não tem como, cara. Tanto que o Anderson,
na percepção dele, quando ele vai girar, ele não tem como, ele não teve reação do braço. Então, como eu falei, é uma interpretação do árbitro, né? A gente está lá dentro de campo para fazer a nossa parte, mas volto a referir, eu acho que essas decisões não pode pesar somente para um lado. Já o zagueirão Juan Quintero, olha, até ri e diz que tem certas coisas que eles não podem dominar, mas que é duro, é duro. Complicado falar aqui no meio, né? Mas a gente fica até sem palavras. Eu não vi nada, sabe? Eu não vi nenhuma mão. Não sei de onde veio mão, mas a gente tem que jogar com o que está no controle da gente, sabe? A gente tem que entrar com essa mentalidade e deixar todas as coisas fora. É complicado, claro, porque faz parte do jogo. A gente tem que esquecer isso um pouco, sabe? Vai apitar o jogo de domingo o mesmo árbitro do jogo Vasco e Flamengo lá do Engenhão. Aquele que não deu nem o VAR, nem buscou nenhuma informação extra. Rafael Martins de Sá. O VAR número 1 é Carlos Eduardo Nunes Braga. O mesmo de ontem. O mesmo que fez a sugestão ontem para que o árbitro pudesse ver um possível pênalti. E o auxiliar de VAR, que fica ali do lado, é o diabinho que fica ali chamando a atenção, é também o que esteve no VAR no jogo Vasco e Flamengo lá no Engenhão, Patrice Maia. Apesar disso tudo, de todas essas situações, há uma confiança. E o zagueiro Juan Quintero fala que o Flamengo não é imbatível. Não, como imbatível? Ninguém é imbatível, nenhum time é imbatível. Nem o Barça, nem o PSG, nem o Madrid, ninguém. Acho que a gente tem que entrar com a mentalidade que a gente entrou no segundo tempo e acho que com isso a gente vai conseguir trocar a chave. Você está vendo aí? O site do Vasco anunciou hoje a questão da venda de ingressos para o jogo de domingo entre Vasco da Gama e Flamengo. A venda de ingressos começou hoje, você pode comprar pelo site flamengo.superingresso.com.br, você entra e loga como cadastro/login Vasco. O mando do Flamengo dá ao sócio-torcedor do Vasco, o titular apenas, podendo realizar a compra com desconto. Setor Sul, R$20, o público, para a galera em geral, R$50 a inteira, 25 a meia, é onde vai ficar o torcedor do Vasco. Leste Superior, que é misto, 20 para o sócio gigante, 50 e 25 para o público. Leste Inferior, 28 para o sócio gigante, 70 e 35 para o público. Oeste, que é um setor também misto, 28 também para o sócio gigante, 70 e 35 para o público. E o Maracanã mais, 145 para o sócio, 250 para o público em geral, 162,50 para a meia entrada. De hoje a domingo, até meio-dia, você pode comprar o seu ingresso online. Online, você vai poder retirar em lojas do Vasco, você vai poder tirar nas bilheterias de São Januário, as gratuidades, também no Maracanã. Visite e você vai ter todas essas informações. Portanto, você pode comprar o seu ingresso com tranquilidade, ainda há ingressos, você pode ir e adquirir para ver o jogo do Vasco no domingo. E um detalhezinho, só para a gente mostrar o nível de entendimento entre clubes, principalmente aqueles que não são tão abastados em termos de representatividade, como Vasco, Fluminense e Botafogo. Eu hoje tive uma informação de que a Federação Carioca já recebeu, no dia 29 de janeiro, da Betfair, o dinheiro para o pagamento dos clubes da participação no Campeonato Carioca. Pois bem, a gente está hoje no dia 17 de março e a Federação até agora não fez o repasse para os clubes. Por que a gente não pode entender? Para a questão de arbitragem, está tudo bem. Mas para distribuir o dinheiro, também está complicado. No próximo bloco, a gente vai falar da chegada dos executivos da 777 Partners ao Rio de Janeiro. Vamos trazer um amplo noticiário com muitas informações, muitas fotos, muitas coisas de bastidores que eu pude apurar. Fique ligado, a gente vem já já na sequência aqui do News.
Um dinheiro extra é sempre muito bem-vindo, não é? Você sabia que pode ter saldo disponível em sua conta do Fundo de Garantia por tempo de serviço? A antecipação do saque aniversário é uma nova modalidade de crédito para o trabalhador que tem carteira assinada em conta ativa ou saldo em conta inativa. Antecipe as parcelas do seu saque sem se comprometer com dívidas mensais, pois o desconto é anual e feito diretamente no saldo do Fundo de Garantia. Vantagens? Fácil contratação, sem burocracia, não pesa no bolso, sem parcelas mensais e taxas muito pequenas. Consulte seu saldo no aplicativo FGTS da Caixa Econômica e depois entre em contato com drcred.net/FGTS para uma simulação. E você que já fez o resgate uma vez, pode fazer em mais parcelas de novo. Garanta seu adiantamento do Fundo de Garantia. Antes de falarmos da chegada dos executivos da 777 Partners ao Rio de Janeiro, eu quero dar o recadinho da 1xBet para você. A 1xBet, que é parceira aqui do canal Atenção Vascaínos, no primeiro comentário você tem um link, você clica ali, você usa a palavra Vascaínos e dobra na sua primeira aposta. Você tem campeonatos pelo mundo, vários tipos de modalidade, não só o futebol, e a 1xBet paga rápido e paga bem. É uma empresa séria, que tem representatividade em clubes, patrocina grandes campeonatos, enfim, a 1xBet é parceira também do canal Atenção Vascaínos. Às 7h15 da manhã dessa quinta-feira, chegaram ao Rio de Janeiro os executivos da empresa norte-americana 777 Partners. Mas um detalhe foi bastante curioso que eu vou passar para vocês. Um pouco antes da chegada dos executivos, houve um fato que trouxe uma grande preocupação. A gente informou ontem, pré e pós-jogo, essas pessoas que chegam com muitas montas, com muito dinheiro, que têm grandes fortunas, quando saem dos Estados Unidos, saem sob proteção. Claro que saem sob proteção. E o que acontece? O consulado deu toda a proteção com seguranças. O Vasco também fez um aparato muito grande. Deu toda a assistência, um atendimento muito profissional na chegada dos norte-americanos. Mas hoje cedo, um pouquinho antes da chegada dos executivos da 777, estava chegando ao Rio de Janeiro a delegação do Fluminense. Sim, vinda do Paraguai depois da eliminação ontem deles da Copa Libertadores da América. E no saguão do aeroporto, para quem não acompanhou, o pau comeu. Os torcedores do Fluminense, alguns foram lá e xingaram e brigaram, saíram no pau com seguranças do aeroporto, interpelaram o treinador, jogadores, e ficou aquela preocupação no ar, porque os caras iam acabar de chegar. Já com essa impressão, pois bem, a coisa foi contornada e eles puderam chegar. E você está vendo a foto aí de Josh Wander, que é fundador e sócio-diretor da 777 Partners. Josh Wander, que estava acompanhado, você também está vendo uma foto aí de Juan Arciniegas, que é colombiano, ele que chegou com a camisa do Vasco da Gama, é o diretor de esporte, é uma pessoa ligada ao esporte, que é a pessoa que toca os negócios, principalmente em relação aos clubes. E o Carlos Roberto Osório e o Roberto Duque Estrada, primeiro vice e segundo vice do Vasco da Gama, recepcionaram torcedores, alguns que foram lá para abraçar, pelo menos fazer uma saudação. Você está vendo também algumas fotos. Inclusive, um desses torcedores, Lucas Chagas, de 18 anos, disse ao Josh Wander, você vai ver já já num vídeo, we need you, como se traduzindo, nós precisamos de você. E isso foi marcante, porque o Josh se sentiu muito bem acolhido. E ele responde, você vai ver como eu disse o vídeo, ele diz, estamos muito felizes, muito excitados, como dizem os americanos, we are very excited to be here, de estarmos aqui. E isso foi bastante marcante. Você também está vendo fotos aí de outros participantes da delegação, o fundador da 777, Steven Pasco, seu filho Tyler Pasco, os dois estiveram, e John Lutzke, que é VP também da área de mídia e entretenimento da 777, além de outros executivos. Aliás, o Lutzke, que gosta muito de postar, hoje consegui várias fotos através do Instagram dele, do Stories do Instagram do John Lutzke, e você está vendo aí, inclusive, uma foto do hotel, de frente para o mar, com um sol maravilhoso. Bom, você vai ver o vídeo da chegada dos executivos da 777 aqui no Rio de Janeiro. We're very excited to be here.
Logo depois, eles foram para o CT Moacir Barbosa. Os jogadores ainda não tinham chegado. Estavam alguns jogadores fazendo tratamento depois da partida de ontem, outros que já estavam lesionados. O Vasco anunciou em seu site oficial, você também está vendo aí, e eles foram apresentados aos projetos do CT através do VP de Projetos Especiais, com seu fluente inglês, o Pedro Seixas, que esteve também mostrando tudo aquilo que pode ser feito de expansão. Você vê aí as fotos do Pedro, vê a foto também com os jogadores no departamento médico e outras fotos dos executivos. Também a foto com o presidente Jorge Salgado, a visita que eles fizeram, no final acabou dando presentes, porque todos receberam, nessa foto que você está vendo aí também, todos com camisa do Vasco da Gama. E o presidente Jorge Salgado e Josh Wander deram depoimentos à Vasco TV, e você vai conferir agora. Logo depois, eles fizeram uma visita ao CT de Caxias e foram recepcionados no momento pelo prefeito Wilson Reis, pelo vereador Júnior Reis e pelo secretário de comunicação Haroldo Brito. Estiveram lá com a Pretinha, que é a coordenadora do futebol feminino do Vasco e também ex-craque da seleção, tiraram fotos, conheceram toda a estrutura, também receberam do Pedro Seixas toda a ideia daquilo que está sendo feito, daquilo que pode ser feito nessa área de Duque de Caxias. Entenderam a importância do posicionamento ali numa região em que muitos jogadores são criados, é de passagem para Xerém, Xerém está o Fluminense no fundo, jogadores com uma boa estrutura ali não vão para Xerém, ficam exatamente no CT do Vasco da Gama. Pois bem, foi uma visita muito importante, muito convidativa, mas o Josh Wander queria voltar ao CT do profissional. E ele voltou ao CT do profissional. Esteve no CT do profissional para ver os jogadores. E você está vendo fotos aí do diretor-geral da 777 cumprimentando jogador por jogador e conversando com eles. E disse o Josh Wander também ao site oficial do Vasco da Gama: estamos numa parceria, processo final de negociação e em poucas semanas estaremos muito juntos. Vamos aportar recursos e conhecimento para levar o Vasco a ser protagonista. E o presidente Jorge Salgado também falou que os jogadores vão sentir com o tempo a mudança da infraestrutura e que questões pendentes serão resolvidas imediatamente. Gente, algumas coisas de bastidores que eu vou colocar para vocês aqui são muito importantes nessa visita dos executivos da 777, que vai continuar amanhã. Esses detalhes são por conta do profissionalismo que o Vasco recebeu, todos os interlocutores falando inglês, apresentando projetos, dando a 777 uma ótima impressão, com horários firmados, tudo agendado, tudo certinho. Eles ficaram muito bem impressionados já com a estrutura que o Vasco tem, principalmente a estrutura humana, das pessoas que estão ali para poder dar respaldo. Fizeram várias perguntas, muitas perguntas relacionadas à questão de estrutura, à questão de necessidade, receberam relatórios, enfim. Eles hoje à noite, claro, descansando, mas já a partir de amanhã muita coisa vai ser feita. Mas eu quero destacar alguns pontos de uma entrevista que Josh Wander deu ao jornal o Globo, que eu acho que é importante a gente colocar aqui. São 10 pontos fundamentais. O primeiro, eles estão no Rio para entender o processo e a cultura do Vasco. Ele, Josh Wander, quer ter um tempo com o time e com os jogadores, o que já começou hoje. Inclusive, eles vão ficar domingo para o jogo Vasco da Gama e Flamengo no Maracanã. A ideia, disse Josh Wander, é transformar o Vasco numa potência global, um time muito forte. Terceiro ponto, as obrigações não existem sobre o Vasco dar satisfação, a diretoria dar satisfação. Mas, pelo ótimo entendimento, aquilo que está sendo feito, eles gostariam já de tomar algum tipo de conhecimento. Um outro aspecto, eles querem investir agora, querem ajudar a contratar agora, querem o Vasco na primeira divisão. Claro que não é garantia de acesso, mas ele disse, Josh Wander, a essa entrevista do jornal o Globo, ele quer e vai ajudar. Um quinto ponto, queremos o melhor para o Vasco e vamos fazer o maior esforço, o esforço necessário para ajudar. Sobre São Januário, diz que é um objetivo. Claro que eles querem reformar, mas precisam entender o estádio, os benefícios para o público, para dar mais negócio através do estádio e preservação de história e sustentabilidade para que o Complexo de São Januário ande com as próprias pernas como empreendimento. Um sétimo ponto, estratégia e tornar o investimento inicial forte em desenvolvimento,
performance e tornar o clube sustentável como negócio. Seriam as premissas iniciais desse acordo. Usar de dados e ciência, experiência com fãs, conteúdos únicos para os vascaínos. A 777 vai disponibilizar os recursos necessários para o Vasco voltar a ser uma potência. Sobre a questão política, ele tem a certeza que torcedores, associados e até os que não apoiam vão conhecer a legitimidade do processo em transformar o Vasco numa referência. E isso, segundo Josh Wander, vem com o tempo. Eles vão, como eu disse, ao jogo de domingo e vão voltar muito ao Brasil para tentar contato com as lideranças políticas e mostrar a todos que não apoiam a 777 que vão ficar muito orgulhosos desse projeto. Josh e a equipe muito felizes pediram à tarde para voltar, como eu disse, ao CT, e agora à noite eles estão cuidando de assuntos próprios, de negócios. Amanhã vai ter visita ao estádio de São Januário, eles têm uma audiência com o prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, e aí a gente vai ter mais programação. Provavelmente no sábado também muitas reuniões, já amanhã à noite reuniões de due diligence para tratar aí dessa transição. No sábado também isso vai acontecer e no domingo eles vão para o Maracanã para ver Vasco da Gama e Flamengo. Um último detalhe, antes da gente encerrar com esse panorama, com esse vasto noticiário envolvendo a chegada dos executivos da 777. O mais importante, pelo menos o canal aqui, que é um canal de futebol, sempre corre atrás disso. Hoje, o momento, agora, há sim interesse. E o Vasco vai receber aporte para reforços. De que forma? Sem que a SAF ainda seja aprovada? Não se sabe. Através do Gênova? Também não se sabe. Mas que o Vasco vai reforçar. Hoje foi colocado pelo Carlos Brasil para eles as necessidades. Vão ter reuniões com a direção técnica, com a área técnica do Vasco. O departamento médico do Vasco também vai estar presente. Todos os departamentos integrados do futebol para mostrar a 777 a necessidade de reforçar o elenco. Vamos ver o que vai acontecer a curto prazo. Amanhã tem mais coisa acontecendo. Já já a gente volta no último bloco desse longo e vasto e recheado AVNews. Você pensou que eu fosse esquecer do Renda Extra, né? Não esqueci não. O Renda Extra tá dando uma vida nova a muita gente. Na descrição do vídeo você tem um link. Você clica ali, paga R$ 47 para fazer o curso Lucrando em Home Office. Você faz esse curso e você aprende a trabalhar de casa, sem patrão, sem trânsito, sem riscos aí de variantes, da própria Covid, enfim. Você trabalha de casa, tem uma equipe de suporte que dá toda a segurança para você aprender e mesmo que você não consiga aprender, eles devolvem o seu dinheiro. Você não tem absolutamente nada a perder e tem muito a ganhar. Lucrando em Home Office, aqui embaixo. Entre, clique, pague R$ 47, faça o curso e comece a trabalhar de casa, ganhando em dólar. E nesse terceiro bloco, antes da hora do abraço, eu quero fazer um registro, porque hoje saiu uma notícia de que o vice-presidente do Flamengo, Cacau Cota, fez uma acusação que dirigentes do Vasco da Gama tinham ido ao vestiário da arbitragem ontem, tanto Jorge Salgado como Carlos Roberto Osório, fazendo ameaças ao árbitro, dizendo que o trio de arbitragem havia prejudicado, pressão. E disse o Cacau Cota claramente, declaração explícita, de que no grito, na pressão, eles não vão conseguir. Foi o que falou o dirigente do Flamengo. Eu procurei o pessoal do Vasco, hoje foi um dia lotado para todos, para saber exatamente disso. Mas também soube de uma situação que aconteceu desagradável com esse mesmo senhor, o Cacau Cota. No jogo Vasco da Gama e Flamengo, ele ofendeu uma funcionária do Vasco. Ofendeu, sim. Xingou uma funcionária do Vasco, uma funcionária que participa ativamente do clube, fez esse xingamento, um constrangimento. Estávamos a poucos dias do Dia Internacional da Mulher, mas mesmo assim, mesmo que não fosse, fez esse constrangimento. O Vasco entrou em contato com o Flamengo, através de departamentos, e fez um pedido de desculpas, e queria que ele se desculpasse, na verdade. O Vasco exigiu desculpas do Cacau Cota, que sim, pegou o telefone, ligou, disse que se confundiu, mas de qualquer maneira, acho que o Cacau Cota, diante dessa situação de reclamar da arbitragem, talvez ele pudesse também pensar um pouquinho naquilo que ele faz no dia a dia, né? Estamos trazendo aqui os fatos. O que nos foi passado foi apurado. Ele fez esse xingamento a essa funcionária do Vasco, que a gente não vai citar o nome, mas depois teve que pedir desculpas. Mas pediu desculpas motivado por um pedido do Vasco, porque senão
tinha passado direto. Vamos ver, tem muita água para correr debaixo dessa ponte. Vasco e Flamengo é sempre muito confuso. Agora, a hora do abraço. Em nome das mostardas artesanais Dádiva, a Dádiva que está expandindo seus negócios. Nosso Vinícius está ajudando aí muita gente consumindo, muito legal. Está aqui embaixo o Instagram, está aqui embaixo o telefone. Vale a pena, a Dádiva tem produtos muito legais. Olha, o abraço de hoje vai ser um pouco diferente. Quero mostrar aí, o Twitter do Vasco divulgou uma mensagem. Obrigado pelo apoio em todos os momentos. Jamais comparem a torcida do Vasco às outras. Jamais. Jamais comparem. Eu estive ontem no Maracanã e foi extremamente emocionante ver o que o torcedor do Vasco fez. Eu vou colocar alguns vídeos aí de registros de torcedores, porque foi claro, foi nítido. A atmosfera ontem no Maracanã era diferente. Parecia de um torcedor querendo um grito de liberdade, querer sair dessas amarras tão ruins. Vamos então a esses vídeos dos torcedores ontem no Maracanã. O Vasco tá perdendo o jogo. O Vasco tá perdendo do Flamengo, ó. 1-0 pro Flamengo, ó. 1-0 pro Flamengo, ó. Olha isso. Olha isso, porra! E eu trouxe dois depoimentos de dois torcedores, membros do canal, o Marcos e o Pablo, que vão falar sobre o sentimento de estarem ontem no Maracanã e o que significou exatamente aquilo ali para eles, aquele momento que eu disse ontem, foi especial. Frequento o Maracanã há mais de 30 anos e poucas vezes vi, não a torcida do Vasco ser vibrante, porque ela é espetacular, e sinceramente vou falar desse tweet do Vasco já já, mas que ontem a atmosfera estava estranha, positivamente estava. Vamos ouvir então o Marcos e o Pablo. Fala galera do canal Atenção Vascaínos, aqui é o Pablo Rabaz, membro do canal. Então vim falar um pouco sobre o jogo do Vasco e Flamengo ontem no Maracanã, onde a torcida do Vasco deu um show do que é apoiar o seu time, cara. A gente terminou o jogo, né, depois do primeiro gol, cantando o Vasco é o time da virada, né? E eu acho que isso é um grito de pedido de liberdade, né? E dizendo assim, cara, vambora, a gente tá aqui ainda, a gente sempre vai estar aqui. Então, pô, foi um jogo extremamente emocionante, chega a ficar arrepiado de falar. Quem tava lá viu que foi uma coisa surreal. E é isso, cara, ser vascaíno é isso, a gente tá aqui pra apoiar sempre e esperando dias melhores. Flávio e amigos do canal, ontem a torcida do Vasco foi muito superior, porque principalmente no segundo tempo precisava mostrar pro time, pros jogadores, que o Vasco não tem técnico, mas tem torcida. Então a torcida compareceu, chegou junto e principalmente soltou um grito de alívio, que dias melhores virão com o investimento da 777. O que eu queria dizer e abraçar ao torcedor do Vasco é o seguinte: o Vasco da Gama não precisa agradecer ao seu torcedor. O torcedor do Vasco não quer abraços, não quer obrigados. O torcedor do Vasco quer ser feliz. O torcedor do Vasco precisa saber que em campo existe um time competitivo. Entendam a natureza do torcedor. O torcedor não quer ser bajulado. O torcedor quer ter, sim, um futebol bom. Porque a razão de estarmos aqui é o futebol. E o vascaíno, que apanha 22 anos com pequenos momentos, efêmeros momentos de alegria, é um torcedor calejado, traumatizado, triste, e que talvez ontem tenha gritado por libertação de todas essas amarras complicadas, dessa política difícil, desse clube tão dividido, de pessoas que vão para um lado, pessoas que vão para o outro. O torcedor quer ser feliz. Então, ao torcedor do Vasco, a minha homenagem no dia de hoje. A minha homenagem a essa fantástica torcida. A essa torcida que ontem engoliu a torcida do rival, que era maior do que a nossa. Claro, eles têm mais time, eles têm mais dinheiro, eles estão surfando uma onda maravilhosa. Nós não. Nós estamos em baixa há muito tempo. Em baixa pode estar o clube, em baixa pode estar o time, mas a sua torcida jamais estará em baixa. A torcida do Vasco é o maior patrimônio desse clube.
é alguém que precisa ter respeito por ela, precisa se dar alegria a ela, satisfação, que tudo seja feito por esse torcedor, porque esse torcedor nos momentos mais difíceis abraçou, e nos momentos que são raros de alegria, mostrou a sua força, como em 2011, no título da Copa do Brasil, parando o Rio de Janeiro. O que falta para essas pessoas que estão no Vasco e para todos esses agentes, todas essas pessoas que circundam o Vasco entenderem isso? Que o torcedor do Vasco é mais importante que todos vocês. Que o torcedor do Vasco que vai, humildemente compra o seu ingresso, que tem dificuldade de tirar o ingresso, é muito mais importante do que todos vocês. São manifestações como essas de ontem que me fazem pensar duas vezes, porque não sei se o que aconteceu ontem foi um grito de socorro. Talvez o que disse o torcedor que hoje foi receber o pessoal da 777, talvez seja um pouco isso. Nós precisamos de vocês. Façam por nós, fora de campo e dentro de campo. Tenham coragem, tenham a certeza de que, independente daquilo que acontecer, alguém jamais abandonará qualquer um de vocês. A sua torcida. A torcida do Vasco é um patrimônio histórico do Brasil e, por isso, merece ser muito aplaudida e preservada, porque ela é guerreira e ela está querendo apenas ser feliz e não um agradecimento. Tudo bem, valeu, mas será que precisa? A torcida do Vasco está acostumada a fazer isso. Amanhã de manhã tem um Bom Dia Gigante com Emerson Rocha e a gente volta com o Boletim AV à tarde e à noite eu estarei no News ao vivo para falar de Vasco da Gama e Flamengo e de mais um dia de visita dos executivos da 777 Partners. Grande abraço a todos vocês. Tchau, turma.